Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, que você possa ser alcançado pelas mãos do Senhor. Aqui é seu irmão em Cristo, Pastor Salésio. Quero trazer aqui uma pequena reflexão para a sua vida, para a minha, para a nossa vida, a respeito da palavra do Senhor. Quando o Senhor diz, vós sois o sal da terra, e que esse sal não se torne insípido, vós sois o sal da terra. Eu comecei a meditar nessa palavra e eu fiquei me perguntando, mas por que Deus nos comparou ao sal? Um produto às vezes insignificante. Tanto é que se você entrar num supermercado, você nunca vai encontrar, eu mesmo estou com 45 anos e eu nunca encontrei uma promoção de sal. Até porque o sal é um produto muito barato. E apesar disso, o sal ele tem uma qualidade única. E eu fiquei imaginando por que do sal. E aí aconteceu um episódio comigo, aconteceu algo comigo e nesse algo que aconteceu eu comecei a meditar. Por que nós temos que ser o sal? Porque eu fui fazer um trabalho, fui fazer alguma coisa para alguém e aí nesse episódio aconteceu algo que chateou a minha vida, porque a pessoa disse que o trabalho não era daquela forma, não era daquele jeito. E eu tinha a minha certeza de que era certo aquilo. Mas enfim, como ela era a dona da propriedade, ela que... Eu fiz do jeito dela, se tá errado ou tá certo, é dela. E aí eu comecei a meditar. Quando eu fiz esse serviço, que eu terminei a parte da tarde, ela veio, a gente começou a conversar e ela disse, olha, eu tinha uma vizinha aqui do meu lado, aqui um pessoal evangélico que morava aqui, me incomodaram tanto. Tanto é que a esposa dele inventou uma calúnia de um cidadão e o esposo dela foi lá e matou esse homem e eles acabaram fugindo. Então vocês imaginam a situação. E aí eu pensei nessa hora, por que nós temos que ser o sal? Porque primeiro item do sal, primeira coisa que o sal ele provoca é a sede. A primeira coisa que o sal ele provoca é a sede. A primeira coisa que nós temos que provocar nas pessoas é a sede. Nós temos que provocar sede na pessoa. Quando as pessoas olharem em nós, eles têm que olhar e ver em nós algo que provoque a sede. Sede do quê? Sede do Evangelho, sede de Deus, sede de estar na presença de Deus, sede de estar ao nosso lado, ouvindo as nossas palavras. Perdão. Aquilo que a gente tem para oferecer de bom para essas pessoas. Então, nesse momento, eu me impressionei porque Deus tocou isso no meu coração. Segundo item do sal, ele é conservante, ele conserva. Algumas pessoas que vão ouvir esse áudio vão lembrar, nas antigas, não existia geladeira. Então, era conservado no sal. As pessoas eles temperavam o repolho, que fazia igual aqui no sul, a gente conhece muito o chucrute, muita gente não conhece, mas é feito no sal para conservar o repolho e não estragar. Era temperado a carne, feita a carne de sol, era feito o charque, enfim, era o conservante, o que conservava a carne ali do mal, enfim, do inseto e tantas outras coisas, é o sal. Então, segundo item, o sal ele tem que ter essa conservação, tem que conservar. Então a nossa vida ela tem que ter esse sal que nos conserva, esse tempero especial diante da presença do Senhor. O outro item é o sabor que o sal ele tem que provocar. O sal ele tem que provocar um sabor excelente. Se você, por exemplo, for comer um feijão e aparecer o sal, esse feijão não presta. Mas se o sal tiver na quantia certa, o feijão é gostoso, o arroz é gostoso, a carne é gostosa, a comida ela é gostosa. Então, eu comecei a meditar nisso e eu entendi por que Deus nos comparou ao sal. Então, amados, muitas das vezes, em muitas situações, nós como cristãos, mesmo que nós temos razões, mesmo que nós estamos certos, nós devemos nos humilharmos. Por quê? Porque com isso nós damos testemunho daquilo que Deus é na nossa vida. Então assim, eu teve episódio que aconteceu comigo no ministério, de alguém falar assim, mas fala pro pastor. E eu falei assim, não vou falar pro pastor, porque eu aguento. Eu tenho minhas costas largas, eu sei que eu vou aguentar. E se a pessoa vai aguentar?
E se eu for contar para o pastor for chamar a atenção dele, essa pessoa, ele vai desviar, ele vai sair dos caminhos do Senhor. Como que vai ficar a minha situação? Então, amados, a gente tem que procurar entendermos esses pontos. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos dar testemunho. Há uma frase que nos diz que não devemos, nós não devemos ficar falando, mas deixar que o nosso testemunho fale por nós. Eu conheço um caso no Mato Grosso de uma moça que ela passou em um campo de futebol e o moço olhou para ela e começou a chorar e foi para casa chorando e ele não conseguia parar de chorar. No outro dia ele sentou naquele campo, num banco que havia lá, esperando aquela moça, ele seguiu a moça e foi para a igreja. E lá na igreja ele estava chorando e na hora do apelo ele aceitou a Jesus. E o pastor ficou contente e disse: quem convidou você? Aí ele apontou para a moça e falou: aquela moça. Ela falou: mas eu não convidei ele, pastor. Ele falou: realmente ela não convidou. Mas o passar dela, quando ela passou na rua com uma Bíblia na mão, vindo para a igreja, chamou minha atenção e eu comecei a chorar e não consegui mais parar de chorar. E o pastor falou: alguém tinha falado de Jesus para você antes? Ele falou: nunca ninguém parou para falar de Jesus para mim. Mas o testemunho daquela moça, a sinceridade, o sal que havia na vida daquela moça, o tempero que havia na vida daquela moça, eu estou falando no sentido espiritual, amados, fez com que aquele moço visse algo em que levasse ele até a presença de Deus. Então eu quero deixar para você essa pequena reflexão. Seja sal, seja o sal, seja esse provocador de sede nas pessoas. Não seja aí um crente gritão, brigão, um crente escandaloso que escandaliza a sociedade, os vizinhos, compra, não paga. É um pastor sem vergonha, caloteiro, é o que mais a gente tem visto aí. Então, tenta ser o máximo possível transparente, ter essa qualidade. Olha só, amados, como que Deus é maravilhoso. O sal, ele é tão tremendo que quando você joga ele na água, ele desaparece, ele some. E a nossa vida tem que ser assim, nós temos que sumir, tem que deixar Jesus aparecer em nós, deixar a especialidade aparecer em nós. Por isso que Jesus diz que o sal, quando ele tornar insípido, ele é jogado fora. Ou seja, se ele for muito insonso, vai ser jogado fora. E se for muito salgado, ainda vai ser jogado fora. O insonso ainda tem conserto, dá para você acrescentar um salzinho. Agora, se ficou muito salgado, infelizmente, vai ter que jogar fora. É por isso que nós vimos muitas pessoas que eles são tão salgados ao ponto deles não conseguirem seguir a própria doutrina deles. O dogma de fé deles, eles mesmos não conseguem, eles se escandalizam a eles mesmos de tão salgado que eles são. E outros, por entanto, são tão insonsos que também não serve para nada. Então nós temos que procurarmos, amado, termos essa qualidade, esse tempero na nossa vida, para sermos abençoados pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você poderosamente. Eu parei aqui um instantinho e comecei a meditar no que havia acontecido e falei: eu vou gravar um áudio aqui para os irmãos, para aqueles que vão ouvir. Eu não sei aonde esse áudio vai chegar, mas uma coisa é certa, eu tenho certeza que são simples palavras, mas são do Senhor. E ela vai falar muito ao teu coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.